A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, você que nos acompanha, eu queria deixar uma palavra de reflexão para nós a respeito do perdão e aceitação. E eu quero usar como personagem o apóstolo Paulo, que ele é uma figura muito conhecida por todos nós, o grande bandeirante, o grande fundador de igrejas, né? O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, isso está registrado no capítulo 9 do livro de Atos, e o verso 17 vai nos mostrar Ananias em cena, orando pela vida de Paulo, ou de Saulo, como os irmãos queiram, orando pela vida de Saulo, Deus tirando as escamas sobre os olhos de Paulo, ele sendo cheio do Espírito, sendo batizado, ele tornando agora a sua saúde, comeu, bebeu, se levantou, ficou com os discípulos. Algo maravilhoso está acontecendo, uma transformação na vida do perseguidor. Ele, que era um grande perseguidor da igreja, a igreja o via como uma ameaça, e agora nós encontramos Deus dizendo, não, ele é um escolhido. Vocês estão enxergando como uma ameaça para enfraquecer a igreja ou para acabar com a igreja, mas ele é um escolhido. Ele vai fazer muito a minha obra. Inclusive, ele vai padecer ou sofrer muito pelo meu nome. Aqui está o Saulo que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E agora Ananias orando e ortogando as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Perfeito, algo lindo, algo maravilhoso. Aqui, Saulo está recebendo o perdão, o pleno perdão de Deus sobre a sua vida. Agora eu quero que você leia comigo Gálatas, no seu capítulo 1 e no seu versículo 15 ao 17. Qual foi o comportamento de Paulo após passar pelo processo de conversão, de mudança de rota, de mudança de vida, de transformação de vida? O verso 15 diz assim: todavia, Deus me separou, são palavras de Paulo, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado, revelar o seu Filho a mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei para Damasco. Passando 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Gálatas capítulo 1, do verso 15 ao verso 18. Agora eu vou te convidar a voltar em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, do verso 26 ao 28. Veja o que está escrito. Assim que chegou a Jerusalém, assim que Paulo chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados. O quê? Assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Uma pausa aqui para nós podermos entender um pouco mais e meditar sobre isso. Eu quero falar sobre perdão e aceitação. O perdão na vida de Paulo é um perdão pleno. Deus o perdoou. Mas a respeito da aceitação dos apóstolos, dos pais da igreja, concernente à vida de Paulo, foi algo que teve que levar um tempo, teve um processo para que essa ideia amadurecesse. Teve um processo para que eles pudessem digerir essa informação
e entender, porque afinal este homem tem um passado muito bárbaro, um passado de muita violência. Agora, um encontro ou uma visão que ele teve de cunho particular o diz que ele é um homem transformado. Então os apóstolos da igreja, os pais da igreja, não acreditavam na conversão genuína de Paulo. No entanto, isso não impediu, eu queria que você entendesse isso, o perdão de Deus é pleno sobre a vida de todos nós, independente dos erros, dos pecados, das falhas que cometemos. O perdão de Deus, ele é pleno sobre a nossa vida. Agora, a respeito da aceitação das pessoas, a respeito da nossa vida, é algo que devemos respeitar. A pessoa não é obrigada a aceitar um bandido, uma pessoa violenta, uma pessoa que causou tanto mal à sociedade, às famílias. As pessoas não são obrigadas a aceitá-la como um pregador, como um pastor, como alguém que esteja à frente de uma obra. As pessoas não são obrigadas a aceitar. Mas talvez você diga, mas eu recebi o perdão de Deus. Realmente, você recebeu e isso é verdade. Mas para esse processo de aceitação, isso vai depender do tempo e do trabalhar de Deus. 3 anos se passaram. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, no verso 17, ele diz: depois de 3 anos, eu fui a Jerusalém a fim de conhecer Pedro. Pedro é o pai da igreja. Pedro é um apóstolo em destaque. E Paulo tinha esse desejo ardente de conhecer Pedro pessoalmente, de conversar com ele, de ter instrução. E quando ele, com todo esse desejo, imagine Paulo pregando na Arábia há 3 anos, Deus fazendo obras incríveis, obras maravilhosas. Ele diz, não, eu preciso ir até Pedro para buscar mais conhecimento, para buscar orientação, para poder ter ali a bênção do pai da igreja, para mim poder exercer meu ministério livremente. Talvez Paulo estava sofrendo muitas pressões. Como você é pregador? De que igreja você é? E ele dizia, não sou de igreja nenhuma. Jesus apareceu para mim, eu não estou vinculado a nada e a ninguém, porque ele disse, eu não pedi permissão para ninguém, eu fui, eu não me detive, eu fui pregar aos gentios. Ou seja, a postura de Paulo aqui é uma postura que nos dias de hoje nos causaria muita estranheza. Um homem que não tem uma referência, ou seja, da onde veio esse homem, onde ele congrega, quem é a cobertura espiritual dele, quem é o pastor dele, não tinha essas informações. O chamado dele era um chamado forte, um chamado de cunho particular, um chamado em que Deus havia feito com ele. Então era um assunto um tanto difícil de entender naquela época. Mas entra um personagem em cena. Quando Paulo vai a Jerusalém e ele é recusado, as pessoas têm medo. É o que o texto está dizendo aqui, ó, que quando ele chegou lá, as pessoas estavam assustadas e com medo e não conseguia acreditar. Assustadas, com medo e não conseguia acreditar que Paulo havia se convertido. Aí entra em cena Barnabé, mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhe narrou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado em nome de Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Então, vamos mais uma paradinha aqui, estamos caminhando aqui para a conclusão. Embora Paulo não tenha sido reconhecido pelos apóstolos,
abraçado pelos apóstolos nos seus primeiros anos de caminhada, isso não o impediu de estar pregando a palavra de Deus. Fica aqui uma lição para nós. Embora não tenhamos reconhecimento, isso não impede de nós pregarmos a palavra de Deus. O nosso famoso pastor John Wesley disse que o mundo era a paróquia dele. Quando fecharam as portas para ele, quando o proibiram de pregar, ele diz: tudo bem, o mundo é a minha paróquia. Ou seja, há muitas vidas sedentas para ouvir a palavra de Deus. E não será um púlpito que vai limitar o seu chamado, não será uma credencial que vai limitar o seu chamado, não será a chancela de alguém que vai limitar o seu chamado. Se Deus te chamou, se Deus te convocou, se Deus te comissionou, vá e pregue a palavra. O restante, Deus vai fazer. Qual é o restante? O reconhecimento. Qual é o restante? É você ter uma cobertura espiritual. Qual é o restante? Alguém como Barnabé se colocar à disposição para lhe ajudar, para ser ponte na sua vida, para lhe apresentar homens de Deus, para lhe apresentar autoridades. Barnabé foi essa ponte. Aqui está o irmão Paulo. Esse aqui, eu quero botar minha mão no fogo por ele. Esse aqui não ouvi contar sobre ele. Eu vi como Deus usa, eu vi como Deus faz com que as almas aceitem a Jesus através da pregação deste homem. Eu estou aqui como testemunha ocular para falar que Paulo é um homem de Deus. E Barnabé, que é um homem maduro na fé, Barnabé, que é um homem experiente, um homem de respeito entre os apóstolos, ele então consegue introduzir Paulo no colégio apostólico, consegue introduzir Paulo na comunhão dos apóstolos. Isso é maravilhoso. Então, a nossa reflexão aqui, a nossa rápida palavra, é para dizer que o perdão é imediato, mas a aceitação, ela é processual. Mas do perdão à aceitação, tem um período na vida de Paulo de 3 anos. Talvez na sua vida, ou na minha vida, ou na vida de alguém, existe esse tempo de alguém reconhecer e aceitar o nosso chamado. Mas o que você não pode fazer é parar de pregar, é parar de exercer o seu chamado, é parar de exercer aquilo que Deus colocou ao seu coração pelo fato de não ser reconhecido. Enquanto o reconhecimento não vem, continue trabalhando. Enquanto o reconhecimento não vem, continue fazendo. Deus está enviando Barnabé para lhe abraçar e levar você às pessoas certas. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.